Mais um prosa de domingo. E olha aqui, fecha aqui, meu diretor. Esporte Clube Limoeiro. Vamos falar de uma paixão nacional, falar de uma paixão do nosso Limoeiro, que é o futebol, o nosso cavalo de aço. E você não perde por nada esse prosa de domingo, que está super especial. Meu irmão, minha irmã limoeirense, um abraço a todos vocês. Feliz domingo, feliz início de semana, né? Que você possa estar aí se reenergizando para encarar mais uma semana que vem aí pela frente. E o nosso prosa está aqui justamente para lhe ajudar, para lhe amparar nesse processo, que é o quê? Que é o de ter mais leveza, conversar sobre coisa boa, e nada melhor do que falar sobre uma paixão nacional, o futebol. E mais especificamente do nosso limoeiro, é uma paixão do limoeirense, que é o Esporte Clube Limoeiro, o nosso cavalo de aço, que começou embalado já na Série D do nosso campeonato cearense, 2 jogos, 2 vitórias, só não estamos na liderança do grupo por uma questãozinha ali de saldo de gol, mas eu não tenho dúvida que nós estamos já muito orgulhosos do nosso time, do que vem sendo feito dentro de campo, e a gente vai pegar o nosso domingo hoje para falar um pouquinho sobre o nosso cavalo de aço. E o nosso convidado especial, nada mais, nada menos do que o manda-chuva do time, digamos assim, o presidente do Esporte Clube Limoeiro, Joãozinho. Todo o Limoeiro conhece pelo seu trabalho dedicado ao esporte limoeirense, pelo amor que tem ao esporte limoeirense, pelo trabalho social que o Joãozinho fez e faz, e se Deus quiser, Joãozinho, vai continuar fazendo por muito tempo aqui no nosso Limoeiro. Então, eu não tenho dúvida, Joãozinho, primeiro quero lhe dar um bom dia, agradecer pela sua gentileza de estar aqui nesse bate-papo de domingo aqui com a gente, batendo esse papo, tendo essa prosa, realmente falando sobre uma paixão do limoeirense, que é o futebol, que é o Esporte Clube Limoeiro. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado, Joãozinho. E eu ia dizendo que eu não tenho dúvida nenhuma de que o nosso time ele está muito bem entregue. Eu sei que não é só não é só o Joãozinho, tem uma corrente aí de pessoas, mas o Joãozinho representa todas essas pessoas, porque está como presidente do nosso Esporte Clube Limoeiro. E eu queria iniciar, Joãozinho, a nossa conversa para que você se apresentasse um pouquinho para quem está nos acompanhando, alguém que porventura não conheça o Joãozinho, que possa falar um pouquinho do seu trabalho, das suas perspectivas, como foi que você chegou ao Esporte Clube Limoeiro. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia, né, Domingos, bom dia aí pro programa, né, é um prazer estar participando, né, dele aqui do seu programa, desse bate-papo, né, eu acho que sempre falar de futebol é a minha alegria, né, para mim que eu tô com muita alegria participando, porque futebol é a minha vida, é a minha paixão, né, para quem não me conhece. Eu tenho uma vida inteira, né, no futebol, desde quando eu comecei a jogar aos 15 anos de idade, né, aos 16, 17, participei das categorias de base do Esporte Clube Limoeiro, na época de Assis Gugel, né, com um belo trabalho que ele começou. E depois daí não parei mais, né, me profissionalizei aqui no esporte, né, com 18, 19 anos, participei das 2 maiores campanhas que o Esporte Clube Limoeiro fez, a de 98 eu já estava no clube, né, e de 2004 que já era o Limoeiro. E daí eu rodei, né, o Brasil no futebol, né, em todo o estado aqui do Nordeste, no Pernambuco, Paraíba, Piauí, enfim, praticamente aqui no Nordeste eu joguei em vários clubes. E quando eu encerrei minha carreira profissional, né, já com 35 anos, 36 anos, eu continuei essa paixão, né, eu não queria deixar de jogar e comecei projetos sociais, né, eu sempre gostei de escolinha, de categoria de base, né, ali no próprio Luiz Alves, né, eu tive um projetos sociais ali por vários anos. Sim. E daí continuei a minha paixão, né, mesmo com o time amador, né, sendo presidente de algum clube amador, já comecei a participar ali de alguns dirigentes também.
Adquirindo essa Essa experiência, experiência né, que serviu como experiência também, apesar de ser amador, né? No Vila União, eu fui presidente do Vila União ali no Luiz Alves, 8 anos. E daí eu fui continuando, sempre pensando no Esporte Clube Limoeiro, que é o time profissional, que é onde dá o jovem, né, abertura para daí ser um jogador de futebol. Infelizmente, nos últimos anos, nosso time profissional deu uma decadência, né, chegou até a ficar um pouco parado, mas eu sempre pensava no Esporte Clube Limoeiro e voltar ao que era antes, que era aquela alegria, aquela dia de domingo, né, estádio lotado, bandeirão, né? Na época que a gente jogava o Campeonato Cearense da primeira divisão, vinha o Fortaleza, vinha o Ceará, vinha o Ferroviário, e era uma festa, e aquilo ali era uma alegria. E nos últimos anos, né, ficou a desejar. E o Esporte Clube Limoeiro, pelo incrível que pareça, estava para fechar as portas de novo. Essa que é a realidade. Mas eu com o Júnior Ferreira, né, um ex-atleta também, e a gente sempre estava no meio, né, nós estava na comissão, e preocupado do esporte erguer e estava tendo muita dificuldade. Mas a gente não perdeu a esperança, né, nós vamos segurar as pontas aqui, que uma hora a gente assume aqui, e vamos fazer um novo projeto para o Esporte Clube Limoeiro voltar ao que era antes. E assim eu fiz, né? Graças a Deus, né? Eu cheguei na presidência do esporte, com muita dificuldade, o esporte praticamente profissional, só as camisas, digamos assim, essa que é a realidade, né? Sem nada praticamente. E aí a gente tocou, né? Montei uma diretoria, essa que é a realidade, né? Que a gente sozinho não consegue nada, uma diretoria muito boa, todos trabalhando, todos fazendo sua parte, e aí foi onde começou a dar certo, né? E trazendo as pessoas para o nosso lado, né, que entendesse que o esporte profissional na nossa cidade é importantíssimo, principalmente para os jovens da nossa cidade, que em breve, né, a gente está abrindo aqui também as categorias de base do esporte, que é o sub-15, o sub-17, que a gente vai abrir também o 15 e o 17, né, já para dar, escolher esses talentos, né, que às vezes sai, inclusive tem o próprio filho de Denilson Rocha, que é nosso treinador, tá na base do Fortaleza, um garoto de 16 anos, que tá lá. Então, assim, esses atletas saindo do Esporte Limoeiro, sendo um clube formador, a gente vai ter futuras negociações lá na frente. Então, se isso é o que faltava no esporte, esse planejamento, projeto de categoria de base. Porque o clube formador, né, Joãozinho, toda negociação do atleta, dali para frente, ele ganha uma porcentagem, isso é importante para o time, né? Toda negociação, o clube formador terá. E assim, e o Esporte Limoeiro, tanto o Limoeiro Futebol Clube, eles esqueceram da base, certo? Que é onde vai dar sustentação no futuro. Eu já estou pensando aqui na base no Sub-15, 17, mas daqui a 3, 4, 5 anos já vamos ter alguns jogadores para estar no elenco e ser negociado. Com certeza. Eu tenho a vontade de colocar já no Campeonato Cearense também a base, por quê? Porque é uma vitrine, né? Se ele estiver jogando lá o Cearense Sub-15, o Cearense Sub-17, com Fortaleza, com Ceará, e de repente um garoto desse do esporte seja visto pelo Fortaleza, pelo Ceará, estoura para outro clube, e aí já começa o projeto para o futuro, porque o esporte precisa da base. Eu sempre dizia que não existe um time profissional sem categoria de base. E foi o que deixou a desejar esses últimos anos, esqueceram da base, e aí não surgiu mais atleta na cidade, que sempre teve atleta, sempre tem, sempre está surgindo. Não só no Limoeiro, mas na região, né? Sim. O Vale de Jaguaribe aqui é uma região de talento, né? Desde a época do esporte, que saiu o Dude, que é de Jaguaruana, que foi para o Fortaleza. O nosso Chiquinho aqui, que foi para Fortaleza, Ferroviário, chegou no Vasco da Gama. O Igor, o Mazinho Lima, que era de Morada Nova. Enfim, são vários e vários jogadores que saíram do trabalho de AC do Esporte Limoeiro. E talvez por eu ter participado, o próprio Fabrício Ceará, inclusive rodou até a Portugal. Tal, né? Então, se assim, tem que fazer esse trabalho de base. Estou fazendo de tudo para a gente começar daqui a provavelmente uns 2 meses já começar esse trabalho. Essa é a minha pergunta, Joãozinho. Você tem uma perspectiva de iniciar esse trabalho de base ainda esse ano? A sua ideia realmente é formatar direitinho esse projeto da base para que esse ano você ainda consiga implementar no esporte? Com certeza. Já estamos trabalhando nessa categoria de base também, porque é importantíssimo, né? O que está dificultando um pouco é a questão dos campos, né? Porque a gente precisa de campo, de espaço, né? Apesar de Limoeiro ter vários campos de futebol,
mas é das comunidades, né? Eu já estou conversando com a comunidade aí para fazer essa parceria. Ele cedeu o campo, porque o Estádio Bandeirão fica super carregado, né? Ainda mais eu Isso, de base. Mas aí eu já estou vendo o campo, o local, e assim que tiver definido o local, o campo, já vamos divulgar, né, para todo o vale, para toda a região. E aí essa é a dúvida que eu tenho, Josinho. Por exemplo, vamos lá, o pai tem um filho que ele acha que não joga bem e tal, tem condição. Vai ter uma espécie de quê? De uma inscrição ou é um dia que você tira para como é aqueles de olheiros? Isso, a gente chama de avaliação. É como se fosse uma peneirada, né? Tem vários nomes, avaliação, peneirada. O atleta, o jovem vai passar por essa peneira. Isso, lá, a gente marca o dia, a gente marca o local, aí divulga a vídeo, né? De Tabuleiro, Limoeiro, São João, nesse dia, né? Aí lá vai ter o treinador, vai ter a comissão técnica, e lá ele vai escolher ali 20 atletas. Isso aí vai ser divulgado? Vai ser divulgado, com certeza. A gente já está fazendo planejamento já, vai ser divulgado, porque é daí que a gente vai escolher os novos talentos, né? Entendi. E é um trabalho importantíssimo, tem que ter. Você vê o Palmeiras hoje, né? Já vendeu uns 3 ou 4 de 16 a 17 anos por milhões, tá entendendo? E futebol é uma coisa interessante. Futebol, ele tem todo canto. Todo canto você tem um jogador de futebol. O que falta é o trabalho, o planejamento e o investimento. Né? Que às vezes a gente diz assim, não, aquela região ali é mais para isso, o futebol não. Para você ter ideia, para você ter ideia, às vezes um menino desse aí, nem o Hendrick, o Estevam, não é nem de São Paulo, talvez seja do interior da Bahia, do interior do Paraná, porque já levou com 13, 14, 15 anos para fazer esse trabalho. Então o futebol ele é globalizado. E tudo pode acontecer no futebol. Eu tiro por mim, porque meus amigos que foram jogadores, você vê que o Chiquinho chegou no Vasco da Gama, o Igor chegou no Flamengo, o Igor Sucupira, né? Eu cheguei no Náutico Pernambuco, poderia ter ido mais longe. Eu joguei contra o Muricy Ramalho, que era treinador, pra você ter ideia. Paulo? Ele no São Paulo? Não, Muricy era treinador do Náutico. Do Náutico, isso mesmo. E eu jogava no Central contra ele. Certo. E eu passei 2 anos no Campeonato Pernambucano jogando contra ele, mas quase ninguém sabe, só os jogadores que jogaram comigo. Mas o próprio Muricy foi que mandou me contratar no Central pro Náutico. E foi. Na época que o Muricy era treinador do Náutico. Porém, a gente tem que ter um pouco de sorte também. E aí o que aconteceu? Quando eu fui para o Náutico, o Muricy foi-se embora para o Internacional. E aí do Internacional ele foi para o São Paulo. Então, assim, de repente eu poderia estar no Internacional. Ali no Náutico, então, né? Futebol, tudo pode acontecer, independente de ser de Limoeiro, de São Paulo, do Paraná, não existe. Não, e são vários casos. O Everton Cebolinha, né? Pronto. Foi revelado no Fortaleza. Isso. De onde é que ele talvez nem ele imaginasse chegar, talvez, a uma seleção brasileira. Certo. Enfim, atleta de seleção brasileira. Atleta internacional, o Vinícius Júnior, enfim. O próprio Fortaleza até um tempo desse recebeu o dinheiro da venda da venda dele. Então, assim, a gente tem que fazer esse investimento no esporte também. Eu pretendo, como eu fui uma pessoa que eu sempre gostei de categoria de base, eu peguei o esporte pro Limoeiro já pensando nisso, de investir na base, claro, mas tem que ter um time bom para poder empolgar. Você chamar. Isso, pronto. É isso aí. É o que a gente está fazendo agora. Torcida, mas só você chamar o atleta que também quer, não, eu quero ir para a categoria de base lá, porque o time está bem. E ele tem essa visão que acabou nos últimos 10 anos para trás, eu vou estar até 15. E aí os jovens, ele não se espelhava mais nem no esporte, porque não tinha mais o Limoeiro. Ele nem via o time, quando via era... Né, pronto, porque na época eu era garoto, que eu levo com 13, 14 anos, eu tinha essa visão do esporte, porque o esporte já estava botando o Campeonato Cearense. E eu já com 13, 14 anos não queria chegar no esporte, então eu já tinha aquela vida. Rapaz, eu tenho aqui, você vê como às vezes fica, eu tenho aqui o esporte Cici, Tony Guilherme, Paulinho, você, enfim, quer dizer, a gente que era aqui da cidade, a gente gostava de ir para o estádio, gostava de ver o time. Toda certeza. Porque, independente às vezes até do resultado, mas era um time que vinha respondendo, né? Você sentia a presença do time também na cidade, né? Isso eu acho que é uma coisa que vocês estão conseguindo resgatar. Pronto, toda certeza. E aí a gente precisa desse resgate, é o que está acontecendo agora, no momento, graças a Deus, né? Apesar de pouco tempo, a gente já está tendo um resultado bacana, que é resgatar aquela confiança do torcedor, da imprensa, né? Dos empresários que a gente precisa para chegar junto. Então, assim, aos poucos a gente já está conseguindo em pouco tempo de trabalho. Eu estou com 6 meses que assumi o Esporte com o Limoeiro.
E já estamos aí nessa campanha, né, com 2 vitórias. De domingo, se Deus quiser, vamos ter a terceira e 3 vitórias, já estamos quase classificados para a semifinal. Se Deus quiser. E aí é onde a gente vai buscar aqueles jovens que eles estão vendo agora, que está tendo resultado, eles vão se interessar pelo esporte. Eu tiro por mim, que eu me criei ali no Luiz Alves, com essa idade adolescente, que é complicado, né, de 14, 15, 16 anos, e o que me salvou foi o esporte. Você pode ter certeza disso. O que me salvou foi o esporte, primeiro por eu ter um pouco de talento, mas sonhar em ser um jogador de futebol, porque senão, de repente, eu estaria contando outra história. Além de, ou talvez, Deus o livre, não estaria nem contando mais a história, com né, certeza, que eu tenho vários amigos meus ali que infelizmente já se foi. E a minha sorte foi o Sport Limoeiro, eu sempre querendo ser um jogador, sonhando em ser um jogador e tendo a visão em esporte. Então, se os atletas aqui na nossa região, se perdeu muito jogador jovem. Se perdeu muito jogador jovem. É uma pena, tá entendendo? Porque o esporte é um caminho importantíssimo para esses garotos, para essa juventude. É o caminho que eles têm que sonhar e correr atrás. Então, isso aí, eles vão tirar o foco de outras coisas, que é da bebida, da balada, não sei o quê, aquela vida, né, que não leva a nada. Quando você perde um jovem desse, né, Joãozinho, para droga, pro álcool, de fato, é uma tapa na cara da sociedade como um todo, né? Porque você sabe que há um caminho. Agora precisa de investimento, precisa de fato, e muito amor também, muito né, amor, porque se você não amasse, não fosse apaixonado, não, com certeza, não só pelo esporte, mas por essa questão do futebol amador também, de revelar, isso também você não faz aquilo que você não é apaixonado, não é verdade? Não. E aí eu sempre tive uma visão de profissional lá na frente, né? Eu sempre, desde muito tempo, eu já tenho uma visão, inclusive ali no bairro do Isaldo de Freitas, aquele campo do Vila União, foi construído quando eu era o presidente do Vila União, era eu. Ah, era? Não sabia não. O presidente do Vila União era eu na época, né? Quando eu assumi lá também, sem nada, parei de jogar, e eu vou assumir aqui que eu também não queria que deixasse acabar o time da minha comunidade. E era até o Chico Velho, na época, o presidente, que ele entregou, passou para mim, né? O Chico Velho não queria mais, que ele também passou muitos anos lá à frente, tomando de conta, né? Ele ficou desgastado, aí não queria mais. E como eu estava parando de jogar, eu queria me envolver em alguma coisa que eu não queria sair do futebol. Aí eu assumi o Vila União e construímos aquele campo ali na minha gestão. Quer dizer, eu já tinha um pensamento de fazer um estádio para o nosso bairro. Ah, mas não vai sair não, porque... Vai. Reuni a diretoria, aquela coisa, né? Fui trazendo as pessoas, botando na cabeça. Conseguimos terreno pela prefeitura, aí pronto, aí mobilizei o bairro, a comunidade, e era todo mundo ajudando, e construímos aquilo ali na Domingueira. Aí tem hora que chega um momento que a pessoa percebe que o trabalho é sério, que aí vai começando a vir por osmose, né? Não, justamente, vamos quando você menos espera. Toda certeza. E aí, de repente, construímos aquele estádio de futebol ali todo de graça, né? Com a mão de obra da sociedade, o bairro, a cidade, todo mundo ajudando. E aí, saí do Vila União, aí deixei um patrimônio feito. E eu penso para o futuro do Esporte Limoeiro também, eu sempre penso grande mesmo, e vou correr atrás, eu penso também de conseguir para o esporte. Porque o esporte, por ser um time profissional, ele deveria ter o centro de treinamento do esporte, que não tem. Sempre depende do Estado Bandeirão, sempre depende do poder público, sempre depende não sei o quê. Então, assim, enquanto eu estiver na presidente do Esporte Limoeiro, né, que eu tenho 2 anos agora, né, e quem sabe para frente, não sei como é que vai ser, mas enquanto eu estiver no esporte, eu vou lutar também pelo um terreno, lutar também para fazer o que fizemos lá no Campo Vila União. É aquela história, né, Joãozinho? Toda ajuda, obviamente, de parceria é bem-vinda. É bem-vinda. Mas você precisa também caminhar com as próprias pernas, isso. Né? E aí a gente tem no nosso centro de treinamento, né? Eu pretendo fazer o centro de treinamento do Esporte Limoeiro, no mínimo aí 2, 3 campos. Por quê? Porque é onde você vai ter o seu espaço para trabalhar com escolinha, com categoria de base, com profissional, e a gente precisa. E tudo é possível, eu sonho, não sei se eu vou conseguir, né? Mas enquanto eu estiver no esporte, eu vou correr atrás disso aí. Nós temos um exemplo, obviamente, guardado as devidas proporções, mas muito do que o Marcelo Paes fez no Fortaleza, porque ele pegou o Fortaleza. Pegou na 3ª divisão. Pra ser bem honesto, o Eduardo Girão, né? E aí, meu amigo, numa situação delicadíssima. Série C, tudo atrasado, era um desmanteiro. Era desmanteiro, ninguém queria nem ir pro Fortaleza jogar. Quando se aplicou um trabalho sério, determinado a fazer com que o Fortaleza fosse autossustentável,
hoje o Fortaleza é o que É totalmente não é diferente, isso? né? Eu sei que tem as devidas proporções, questão de Não torcida é e tudo mais, mas só que nós temos condições, porque nós temos aqui um povo muito muito apaixonado pelo nosso apaixonado cavalo de aço, não muito é isso? apaixonado. A gente tá vendo aí, Você- são loucos por o futebol. jogo, o jogo de estreia aqui Bicho, foi muito claro, é, lotado, lotado. bandeirão, a torcida empolgada. Então, eu acho, Joãozinho, que você está com um pensamento corretíssimo. Não, Tanto na questão das categorias de base, como na questão de fazer também com que o nosso time ele também tenha a sua própria autonomia. isso, Não, eu quero ter o meu centro de treinamento e vamos isso. batalhar para Vamos ter. batalhar, lutar Para para ter, isso. precisa das parcerias, poder público, privado, o que Isso. for, precisa. Mas nós vamos É. trabalhar para que se consiga, Toda né? certeza. Então, assim, eu tenho todas essas ideias em mente, né? E, pretendemos fazer também o sócio torcedor, né? Que é outra coisa que. Então, Sim, assim, são várias formas que a gente está pensando para o futuro. perfeito. Eu tô aqui no esporte agora no momento bom, mas eu já estou pensando lá na frente, já estou pensando para o Ótimo, futuro. Então, ótimo, assim, ótimo, é assim ótimo. que a gente tem que trabalhar no futebol profissional. Até porque, né, José, se a gente pegar. Eu acho que não tem como a gente falar de esporte clube sem falar do de Assis, né? Não, tem. Não tem como. Se a gente pegar lá atrás também com o que ele começou, a Sim, ideia dele, não é sim, isso? claro. Para o que a gente já chegou a atingir. Obviamente que teve uma queda, não por conta dele, mas por Isso, várias outras circunstâncias. Mas é também um exemplo a ser com seguido, um exemplo que certeza. nós temos no nosso. Né? Eu acho que essa é a pergunta que eu queria fazer até para você. O que é que, de fato, você, como presidente hoje do Limoeiro, acha que significa o de Assis para o nosso time? Eu, particularmente, acho que é assim, já quero até lhe parabenizar pela homenagem que você fez a ele no jogo de estreia. Achei sensacional, achei mais do que merecida, né? É. Mas você estando como presidente hoje em uma função que ele já Que ele ocupou, já né? ocupou. O que é que isso representa para você? Eu acho que a responsabilidade aumenta, né, Não, Joãozinho? realmente é uma responsabilidade muito grande e ao mesmo tempo gratificante. E eu tenho certeza, de Assis, ele sempre torceu para mim Ser o ser o presidente, presidente, né? porque eu acho que ele também confiava no meu trabalho, né? Claro, Eu nunca perdi o perfeito. contato com ele, né? Eu sempre Sim, tenho contato com ele, eu frequento a casa dele, eu converso com ele. E ele sempre, acho que ele ficou muito feliz quando foi eu, né? Ele coisa tinha boa. medo assim, que o esporte de repente fosse para a mão de outras pessoas que Entendi. não Que não tivesse tivesse a seriedade isso. necessária para E fazer a coisa na acontecer. verdade, eu vim da cria dele. Eu aprendi tudo de bom com ele. É. E ele é um responsável do esporte hoje, um time profissional existia hoje na cidade. É o de Assis, que era um time amador. Lá atrás, acho que foi em 94, ele teve essa coragem de botar no Campeonato Cearense, também praticamente sem nada, com a coragem. E um time já pronto, que era essa época aí dos meninos, que realmente eram grandes jogadores. E ele teve essa coragem e botou no Campeonato Cearense. Foi aí onde até conseguiram fazer a arquibancada do Bandeirão, que não tinha, né? E eu já menino, já garoto, e pensando. Então, assim, eu vim daquele de Assis, nunca perdi o contato com ele, sempre estava com ele, aprendi muito com ele. E para mim é um exemplo, é um pai para Sem mim. sombra de dúvida. E apesar dele ter esgotado, né, que ele disse que não queria mais nada com futebol, a idade chegou, aquela coisa, né, de muitos anos, trabalho natural, né, e ele não queria mais nada, tanto que eu ainda fiz o convite a ele, bora para perto aqui. Não, rapaz, deixa eu... Eu entendo, né, respeito demais ele, e enfim, então, é mais do que merecido ali, a homenagem para ele, e pretendo fazer mais ainda, se lá na frente, pode ter certeza, porque tudo que for para de Assis é público, por tudo que ele já representa. E é que nem eu disse, não, de Assis, o esporte é sua cara e sua cara é o esporte com o Limoeiro. Então não tem como. Então, se Talvez assim. até esse início de amor que o torcedor tem pelo Esporte Clube Limoeiro deve muito ao de Assis ter tido esse papel fundamental de colocar o time no Campeonato Cearense, essa coragem de enfrentar isso com toda a dificuldade. Porque se não fosse de Assis no esporte na época, como é que tinha surgido grandes jogadores para o Brasil para jogar? Então, assim, tudo começou realmente por ele. E era por isso que eu não queria deixar morrer, né? Eu queria andar perto, realmente fechar as portas de novo. Eu acho que tivesse fechado, acho que era o fim, né? Eu conversava com o Major Ferreira, que é um amigo que eu tenho também, né? Um cara doente, apaixonado pelo esporte, que faz parte da nossa diretoria também. E a gente tinha essa preocupação. Joãozinho, vamos falar um pouquinho agora, um pouquinho também de arrecadação, né? Porque é bom pro time, né? Hoje, domingo, né? Hoje tem jogo do Cavalo de Aço, né? 3h30, né? 3h30. No Bandeirão. Isso. Mas quem está nos assistindo agora, ainda é domingo de manhã, está com a vontade de ir para o estádio, onde é que ele pode adquirir ingresso, onde é que ele pode comprar
a camisa do time, o boné, enfim, como é que tá esse processo aí também para quem está nos acompanhando agora Pronto. poder se interessar e vai lá, ó, você que está nos assistindo agora, vai lá, compra a camisa do time. Isso ajuda demais, você não tem noção do quanto isso ajuda o time. Com certeza. Compra o ingresso, vai para o estádio. É importante, né? Isso, realmente a gente já quer convidamos lá para o jogo de hoje aí no Estádio Bandeirão, né? É importantíssimo a sua presença no estádio. A gente viu no primeiro jogo no estádio lotado, aquilo ali chama a atenção até da imprensa de Fortaleza, porque ele sabe que o Sport Limoeiro, o limoeirense, é apaixonado por futebol. Quando a gente foi lá na federação, né? O próprio pessoal lá da federação já conhecia a gente como ex-jogadores, né? A gente sente a conversa deles, a importância que é o Sport Limoeiro para o Campeonato Cearense, né? Um clube que dá torcida, mais do que outros clubes que tem por aí, essa é a realidade. O Sport hoje, desses times aí do interior, o Sport é um dos melhores, assim, em termos de torcida, de cidade, eles acham, então assim, a gente convida para lotar o Estádio Bandeirão, novamente. É importante hoje essa vitória, se a gente conseguir, vamos a 9 pontos, né? Vamos estar aí praticamente a um passo da classificação. Se Deus quiser. Já temos ingressos antecipados para vender ali na Limo Sport, né? Ali que chama na loja do Alice, tá entendendo? Quem quiser comprar antecipado, é até bacana, é bom, porque você vai chegar no estádio com o seu ingresso e no domingo passado estava uma fila enorme. Olha, para quem não sabe, fica bem perto ali do Nova Opção. Isso. A loja Lima Sport. Inclusive está botando uma barraca fora, né? Isso, com as camisas para vender. Você já vê logo. Aí tem blusa para vender, camisa, bonés. E é importantíssimo o apoio da torcida, já que no momento a gente não tem um sócio, né, torcedor, que a gente pretende fazer. Mas vamos ter, João. Vamos ter, se Deus quiser. Então, assim, lotando o estádio, comprando o ingresso, comprando a camisa, tudo isso você está ajudando o clube, você está ajudando o esporte. Perfeito. É só explicando um pouquinho aqui a questão do ingresso, porque no primeiro jogo o ingresso foi R$15. Sim. E aí, o Quixadá é 20. E lá no PV foi R$30 esse último jogo. Aí deu uma aumentada para 20. A própria Federação Cearense, né, comunicou. Existem regras que tem que ser cumpridas. E aí foi para R$20 também, por causa de R$5 a mais. Eu acho que é uma forma de ajudar o clube, né? Lotando o estádio, comprando seu ingresso. E é isso, pessoal. Vamos apoiar o Cavalo de Aço, vamos trabalhar junto. A gente tem que trabalhar com esse conjunto em prol do Sport Limoeiro. Tenho certeza que o esporte está no caminho certo e em breve a tendência daqui é crescer ainda mais. Eu não sei se você está percebendo, José, eu não estou nem olhando para o diretor aqui, porque ele já está aperreadinho ali, dizendo o tempo. Eu nem olho, que aí você deixa que o carão quem leva sou eu. Pode ficar bem à vontade, certo? Mas nós temos um momento aqui, Joãozinho, que a gente chama de momento ping-pong. Que é isso. Eu vou te dizer alguma frase curta, alguma palavra, você vai me dizer o que é que isso representa para você. Que vem do seu coração, da sua alma, tá bom? Então nós vamos agora para o nosso momento ping-pong. Momento ping-pong, nós estamos aqui com o Joãozinho, atual presidente do nosso Cavalo de Aço, Esporte Clube Limoeiro. Joãozinho, eu queria começar o nosso momento ping-pong. O que é que representa para você a figura, a pessoa do de Assis? Tudo. Tudo. Aí é perfeito, perfeito. Esporte Clube Limoeiro. Amor. Amor. Futebol. Também, amor e paixão. Futebol de base. Importantíssimo. Importantíssimo. Perfeito, perfeito, Joãozinho. Eu queria, Joãozinho, antes de mais nada, nós estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas eu queria agradecer, Joãozinho, a você por estar aqui, parabenizar demais pelo trabalho que você tanto vem desempenhando no nosso Cavalo de Aço, mas pelo trabalho que você também faz pelo esporte limoeirense. Eu acho que é importante porque você, primeiro, foi importante por levar o nome do nosso Limoeiro para fora, enquanto atleta que você era. Segundo, por esse trabalho de base que você faz, é importantíssimo demais. De fato, antes de até formar o profissional, é você tirar, muitas vezes, aquele jovem da droga, do álcool, de uma situação de dificuldade, é ele saber que há um caminho que ele pode e dando oportunidade para ele, que ele tem alguém olhando por ele. Isso é muito importante. E desejar, meu amigo,
desejar todo sucesso do mundo do nosso cavalo de aço. Saiba que, você sabe muito bem disso, que o povo do nosso Limoeiro abraçou o Esporte Clube Limoeiro de novo, eu não tenho dúvida disso. Quero mandar um abraço até por meu colega vereador Pachá, que tem sido também um baluarte aí nessa luta, mas o limoeirense como um todo, ele abraçou de novo, e eu quero desejar todo o sucesso do mundo o nosso cavalo de aço. Vamos aí rumo à Série C, rumo à Série B, rumo à Série A, vamos trazer Voivoda para jogar, para vir enfrentar a gente aqui, se Deus quiser. Mas todo sucesso do mundo e muito obrigado, viu, João? Você fica à vontade aí para... Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Sempre para falar de futebol, eu estou à disposição. Eu amo isso aqui, é a minha vida. A gente futebol. Sente no seu olhar, viu? É a minha vida isso aqui, futebol. Desde criança que eu vivi no futebol, vivo até hoje no futebol. Agradeço a Deus por isso, né? Uma coisa que Ele me deu. E o que a gente está vendo nesse momento é justamente isso. Vocês, né, as pessoas da imprensa, né, estão valorizando, estão dando valor agora, assim, até porque estava adormecido o cavalo de ar, digamos assim. Voltaram a se orgulhar do nosso time, né? E agora a gente está vendo, né, a população limoeirense, no geral, estão valorizando, estão vendo a importância, né, o que é o time profissional da nossa cidade. É importantíssimo o time profissional da cidade. E a gente precisa do apoio de todos. É como eu falei, nós juntos a gente conseguiríamos chegar. Sim. E eu sonho com isso, eu sonho que o esporte ainda vai crescer ainda mais. Eu tenho certeza que o esporte está dando um passo importante para esse ano, para os próximos anos. E é isso, independente de quem vier, que dá continuidade no trabalho, porque é um caminho. O Esporte Clube Limoeiro é um caminho para essa juventude, para a nossa garotada, para o futuro lá na frente. E hoje, graças a Deus, o esporte está voltando à realidade, o esporte está voltando que era antes. A Domingueira, a gente vê agora ali, a alegria que é, né? Vocês vão ver hoje lá no estádio, lá no Bandeirão, compareça lá, que vai ser uma festa, tanto dentro como fora de campo, estão fazendo até fora de campo. Sim. Então, se isso é o que estava faltando, a Domingueira ali no estádio Bandeirão. Mais uma vez eu quero agradecer a você, Domingo, por esse bate-papo aqui. Estou sempre à disposição, na hora que precisar, pode me ligar. Eu estou aqui para falar de futebol, do esporte. É pouco, a de manhã é pouco. É pouco. meu irmão limoeirense, esse foi o nosso Prosa de Domingo. Já agradecendo aí por você nos acompanhar. Dá o like lá no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, porque isso também é muito importante para a gente, tá bom? E a gente já convida você, primeiro, aí hoje, o Estádio Bandeirão, acompanhar o nosso cavalo de aço, se Deus quiser, em mais uma vitória. E depois a gente convida você para no próximo domingo acompanhar mais um Prosa de Domingo. Forte abraço, pessoal!